Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daisy, eu moro aqui em Orlando e atendendo a pedidos, amei isso, atendendo a pedidos. Eu vou fazer esse vídeo falando um pouco mais sobre morar em Orlando, que tipo de visto, enfim. Antes de mais nada, por conta da situação atual do país, que eu não vou entrar em méritos políticos, mas algumas pessoas vieram me procurar pedindo pra eu fazer esse tipo de vídeo pra ajudar elas. Então eu decidi fazer, lembrando que eu não sou advogada de imigração, eu não sou especialista no assunto de como imigrar, como tirar um visto. Eu vou falar da minha vivência aqui, eu vou falar do meu tipo de visto e eu vou tentar dar pra vocês alguns caminhos pra vocês olharem e enxergarem algumas possibilidades, não só aqui nos Estados Unidos, mas como em outros lugares. Antes de começar o vídeo, eu queria realmente agradecer a todo mundo que deixou a sua pergunta lá na caixinha, no meu Instagram que eu coloquei essa semana. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, que eu posto dia a dia, eu posto algumas coisinhas que eu gosto de fazer aqui. E eu fui surpreendida com muitas perguntas e eu fiquei muito feliz. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês que tiraram tempo pra perguntar. Eu recebi várias perguntas iguais e eu tentei dar uma resumida aqui no meu caderno, o que eu vou falar pra vocês. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, até porque eu não sou especialista no assunto, mas eu vou tentar ajudar vocês com a maior parte de coisas que eu sei, tá bom? Uma das perguntas é, em que cidade eu moro? Provavelmente a pessoa não me conhece, quantos anos eu tenho, enfim. Eu tenho 24 anos, eu moro em Orlando, na Flórida, e eu moro aqui desde julho de 2019. Então, esse ano eu faço 4 anos morando aqui em Orlando. Uma das perguntas que me fizeram, que eu achei muito interessante, qual dica você dá pra quem quer se mudar? E como conseguir o visto? A minha primeira dica pra quem quer se mudar é fazer um plano. Como assim um plano? Primeiro, estudar o país que você quer se mudar, se realmente é pra você. Segundo, entender as suas finanças, como que você vai fazer isso. Terceiro, se você tiver família, filhos, enfim, pensar nisso. Então também, além de pesquisar sobre o lugar, ver se é um lugar legal pra viver com família. No sentido de, eu tenho filhos pequenos, eu vou me adaptar nesse lugar com uma criança pequena, eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer com essa criança pequena sem rede de apoio, porque isso é importante. Lembrando que no Brasil a gente tem nossas mães, nossos pais, nossos tios, tias, enfim, que podem nos ajudar, mas aqui é só você. Logicamente que você vai ter amigos, enfim, mas os amigos também vão ter compromissos e não vão conseguir te ajudar como uma mãe e um pai. Então precisa avaliar essa rede de apoio. Você vai precisar de uma rede de apoio? Como conseguir o visto? Essa pergunta é meio vaga. Muitas pessoas comentaram visto, como conseguir um visto, que tipo de visto eu aplico. Mas, gente, essa pergunta é muito vaga, porque cada currículo é um currículo. Às vezes o meu currículo eu não consigo aplicar um visto que talvez o seu consiga. Então, eu sugiro você procurar um advogado de imigração, precisa ser de imigração, e fazer uma reunião com ele mostrando o seu currículo, o que você já fez na sua vida, e ele vai falar pra você, com esse currículo eu consigo aplicar esses vistos pra você, porque é muito amplo mesmo, não dá pra falar realmente que visto aplicar, mas existem muitos, eu garanto pra vocês que pelo menos um deles vocês vão se encaixar. Pra quem perguntou o tipo de visto que eu tenho, o meu visto é o visto de estudante, que seria o visto F1. Então, eu estudo inglês aqui, eu faço aula de inglês de segunda a quinta em uma escola que eu particularmente gosto muito e eu tô evoluindo meu inglês de como eu cheguei aqui pra como eu estou hoje. Então, o plano que eu fiz, igual eu falei pra vocês no começo, tá dando certo, porque eu vim pra aprender inglês e eu tô conseguindo aprender inglês. Como eu falei pra vocês, existem muitos vistos. Então, o visto que eu apliquei, ele tinha uma taxa quando eu apliquei. Só pra vocês entenderem, o visto que eu tenho hoje, que é o de estudante, ele dá pra ser aplicado de duas formas. Você dá pra aplicar ele do Brasil, estando aí, então você vai fazer a entrevista aí no consulado. E aqui você consegue aplicar o visto de estudante também, depois que você já está dentro do país, com visto de turista, você consegue mudar o seu status, que foi exatamente o que eu fiz. Porém, essa segunda opção, que é a minha opção, tem uma desvantagem, que é você não pode sair do país. E isso é muito importante vocês saberem. Então, se você aplicar o visto do Brasil e for aprovado, você consegue viajar para a Europa, para o Brasil e para outros lugares fora dos Estados Unidos. E se você aplica o visto daqui de dentro, o seu status, ele é linkado aqui dentro. Então, eu só consigo viajar dentro dos Estados Unidos, mas eu não posso sair, porque se eu sair, eu perco o meu status. Quando eu apliquei o visto, ele tinha algumas taxas na época, e hoje essas taxas não existem mais.
E eu tenho um casal de amigos que aplicaram no fim do ano passado o mesmo visto que eu tenho, estando aqui como turista, e eles gastaram uma média de $1.900 a $2.000 para poder fazer a aplicação. E um detalhe muito importante desse valor: esse valor ele varia de acordo com o número de aplicantes. Então, por exemplo, se é uma única pessoa aplicando para o visto de estudante, ele vai ser mais em conta. Se são duas pessoas, vai ser mais ou menos esse valor que eu falei para vocês. Se você tem mais dependentes, um filho, 2 filhos, vai sair mais caro. Então, tudo depende do número de dependentes, tá bom? Uma opção para quem é solteira e quer vir para cá, existe o visto de au pair, que você cuida de crianças. Nada mais é do que um visto de babá, que eles chamam de babysitter aqui nos Estados Unidos. Você mora dentro da casa da sua família, né? E você cuida das crianças, você leva na escola, você busca na escola, você dá comida. E além de tudo, você consegue fazer um período de curso de inglês, mas esse visto, ele tem um tempo determinado para acabar. E aí, quando acabar, você precisa retornar pro seu país. Ou, se você conseguir fazer uma troca de visto, você também pode. Para quem tem um currículo com formação, experiência, existem outros vistos, como por exemplo EB2, EB3, e existem outros para investidores. A lista de visto é imensa, gente, imensa. Por isso que eu falei que precisa falar realmente com um advogado de imigração para ele analisar o seu currículo e ver qual é o melhor para você. Uma das perguntas é as primeiras dificuldades e outra pergunta é saudade. Então, eu consigo juntar essas duas perguntas, porque a maior dificuldade que eu tive no início foi a saudade da minha família. Até hoje isso dói muito, porque eu tô há quase 4 anos sem ver eles. E isso, assim, eu nunca imaginei que eu ficaria tanto tempo sem ver eles, mas sem dúvidas pra mim é a saudade que eu tenho. É perder momentos especiais, é perder casamentos, é perder aniversários, é perder viagens em família que eles fazem e eu acompanho daqui, mas dói muito saber que eu poderia estar lá, mas eu tô aqui. Vocês dá pra entender. Mas quem tá pensando em vir pra cá e é assim, muito apegado à família, vai doer. Eu já adianto isso pra você. Mas uma coisa que eu posso dizer, vai doer, mas você consegue se acostumar com essa distância. Não vou falar que eu gosto dessa distância, lógico que não, mas você consegue se acostumar. É ruim, eu sinto falta deles todos os dias, mas é uma coisa que eu preciso abdicar da minha vida hoje pra conseguir chegar onde eu quero chegar. Então, por isso que eu falei pra vocês, plano. Vocês têm que ter um plano. Isso é temporário. Em breve eu vou ver minha família. Mas eu preciso passar por isso pra chegar onde eu quero chegar. A próxima pergunta é sobre o inglês, que eu também acho que engloba a pergunta anterior sobre as minhas primeiras dificuldades. Gente, eu não sabia pedir um lanche no McDonald's, pra vocês terem ideia. Eu cheguei, no meu segundo dia, eu fui no McDonald's sozinha fazer um pedido. E no Brasil, você chega no caixa e pede. Ok, eu já tinha feito inglês no Brasil 1 ano, mas o inglês que você faz no Brasil, o inglês que você faz aqui, o inglês que você fala com as pessoas, é bem diferente. Porque no Brasil você aprende, sabe, falar palavrinhas separadas, aquele negócio bem lento, sabe? E aqui eles falam assim, igual eu tô falando agora. E aí, como que faz? E aí, como que faz? Mas, gente, não é impossível. Não é impossível. Você só precisa praticar e acreditar em você. Então, só resumindo minha primeira experiência, no meu segundo dia aqui, eu, assim, queria chorar em posição fetal. Porque você chega num país onde você não tem um documento, um RG, digamos assim, onde você não sabe a língua, onde você não conhece ninguém, onde você não se sente que você pertence àquele lugar. Meu Deus, cadê minha casa? Ontem eu tava na minha casa, hoje eu já não tô mais. Então, é uma mudança muito brusca. Quem tá pensando em fazer essa mudança, você precisa se preparar psicologicamente, porque vai ser doído, mas não é impossível. E eu tô sendo muito sincera aqui no que eu tô falando, tá, gente? Algumas pessoas vão falar pra você, vai ser tranquilo mudar de país, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, não é tranquilo. Mas, igual eu falei, não é impossível. Basta querer. E lembrar, principalmente, onde você quer chegar com isso. Eu cheguei no McDonald's e eu fui tentar pedir o meu lanche. Eu olhei lá, painel gigante, e eu falei, tá, não tem cheddar McMelt. Ok, meu lanche preferido, tudo bem, vamos pedir outro, Big Mac, algum outro assim, quarteirão, não sei. Aí eu vi que tinha aqueles totens, e eu falei, nossa, vai ser muito mais fácil eu pedir no totem, né, porque eu não vou precisar falar inglês. Resumindo, gente, eu escolhi todo o lanche lá, do meu jeito, e aí, pra pagar, eu tinha que pagar no caixa. Só que, pra você fazer o pagamento, você tinha que falar no caixa qual que era o número que tinha aparecido na tela. Por exemplo, apareceu o número 10, eu teria que ir no caixa e falar, olha, meu número é o 10, eu quero fazer o pagamento. E pra eu conseguir falar isso, o número sumiu, eu fiz o pedido, eu não sabia falar pra mulher que eu queria pagar. Olha, foi
um show. Sorte que tinha uma pessoa lá que falava espanhol. Eu fiz espanhol por 6 meses no Brasil. E quando eu cheguei aqui foi o que me salvou. Porque aqui todo mundo fala espanhol. E aí eu falei lá um embromation com ele, porque óbvio que eu não falava espanhol fluente. E aí eu falei lá, ele me entendeu, ele traduziu pra pessoa, super querido, me ajudou. Mas assim, eu saí do McDonald's em choque. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu tô num lugar que eu não consigo falar, que as pessoas não conseguem me entender. Eu mal consigo contar as moedas, que era tudo diferente. O que eu vou fazer na minha vida? E hoje eu olho onde eu tô, eu olho o meu nível de inglês, eu olho que eu consigo me comunicar com todo mundo. E se eu falasse pra mim no começo, calma, você vai conseguir se comunicar, você não vai precisar fazer joguinho na sua cabeça de construir uma frase antes de falar, eu falaria pra mim, não vou conseguir, mas eu consegui. Então, se eu consigo, vocês também conseguem. Não deixem o inglês ser uma barreira pra vocês. Até porque o meu visto é de estudante e eu estou aqui para estudar. Então, não se sinta prejudicada. Uma coisa também que eu fazia muito no início e que eu não me valorizava é começar a frase falando desculpa, mas eu não falo inglês muito bem. E é uma coisa que, assim, eu aboli da minha vida. Eu nunca mais falo isso. Não importa se eu sei falar ou se eu não sei falar o assunto que eu tô querendo falar. Eu não falo mais aquilo. Por quê? Porque eu estou tentando, eu estou me esforçando pra falar uma língua que não é minha. Ou seja, eu sei falar português nativo, eu estou aprendendo uma língua nova e provavelmente aquela pessoa que eu tô falando que seja americana não sabe uma outra língua. Então eu não quero julgamentos. Eu não quero julgamento de uma pessoa que não tá tentando aprender uma outra língua. Isso pode parecer um pouco duro, mas eu precisei fazer isso comigo porque eu sempre me diminuía. Isso é uma das coisas que me ajudou muito, foi ter autoconfiança. E não ter vergonha de falar com a língua enrolando, falar com o biquinho, falar do jeito que precisar falar, porque é uma língua diferente da nossa e se fala de um jeito diferente do nosso. Enfim, basicamente é isso aí. A próxima pergunta é quanto dinheiro levar? Essa pergunta é extremamente relativa. Por quê? Porque eu moro em Orlando. Mas se você for pra Califórnia, pra Nova York, pra Miami, enfim, outros lugares, vai ser um valor totalmente diferente. Porque são lugares mais caros. E isso também vai depender de quantas pessoas você tá vindo. Se você tá vindo sozinha, se você tá vindo em dois, se você tá vindo com filhos, tudo vai depender. Mas uma média que eu falo pras pessoas que tá vindo em casal, vir com pelo menos $10.000. Se a pessoa conseguir trazer mais, ótimo. Mas eu acho que isso seria o mínimo, digamos assim, o mínimo pra trazer. A próxima pergunta é uma pergunta interessante sobre a carteira de habilitação para dirigir aqui nos Estados Unidos. Existem duas formas para quem já tem habilitação no seu país e para quem não tem habilitação ainda. No meu caso, eu não tinha habilitação no Brasil, então o meu foi diferente. Para quem já tem habilitação no seu país, você só precisa pagar a taxa, fazer a inscrição e marcar o seu agendamento. Você vai fazer a prova teórica e depois você vai fazer a prova prática. No meu caso, eu tive que fazer um curso de drogas, enfim, algumas leis de trânsito daqui, e eu tive que passar nesse curso para então fazer o agendamento, fazer a prova teórica e fazer a prova prática. Uma questão importante é que você só pode fazer as provas em inglês ou em espanhol. Não existe em português, ninguém vai estar traduzindo para você, então você precisa estudar, mas assim, é tranquilo de fazer. Quando eu fiz, eu mal falava inglês e eu consegui fazer em inglês, passei de primeira em todas as fases e deu certo, então não se apavore. E aí já entra uma próxima pergunta. É necessário carro para se locomover em Orlando? Gente, seguinte, aqui em Orlando eu acho que é essencial o carro para se locomover, porque a rede de ônibus não é forte aqui. Existe um pequeno círculozinho lá na região turística onde roda mais ônibus, mas a parte residencial não tem tanto assim. E eu já precisei usar o ônibus e o que eu tive que fazer? Pegar um Uber até o ponto de ônibus, pagar lá, acho que foi $15-20 desse Uber pra poder pegar um ônibus e chegar em um outro lugar. Óbvio que o lugar era muito longe, por isso que eu não fiz o trajeto inteiro de Uber, eu fiz esse picadinho. Então você precisa sim de carro, porque senão você vai gastar muito dinheiro com Uber e transporte público fazendo essa ligação que eu falei. Agora, por exemplo, se você vai pra Nova York, não precisa ter carro, gente. Lá você consegue se locomover com trem pra todos os lugares. Se você vai pra Califórnia, dependendo do lugar que você vai, não precisa de carro. Por isso que eu falei daquele plano no começo, que ele é importante, você precisa saber pra onde você quer ir, pra então você entender aquele lugar, se aquele lugar é pra você. Porque lembrando que o carro você precisa contar, e esses $10.000 que eu falei, não tá incluso o valor do carro. Agora, a pergunta que eu achei mais interessante, eu até deixei pro final. Você acha que os Estados Unidos é um país de outro mundo, igual todo mundo fala, igual aparece nos filmes? Nossa, gente, vocês não têm uma noção.
vocês não têm uma noção do que é esse lugar. Eu tenho a oportunidade de viver aqui, eu agradeço todos os dias por isso, ainda mais nessa terra mágica, de morar nesse lugar que existem pessoas que sonham em visitar. Eu sou extremamente grata por isso, mas agora olhando fora disso, pra quem não sabe, eu morava na periferia em São Paulo. Não tenho vergonha de falar isso, pelo contrário, eu me orgulho muito disso, em saber que eu tô chegando muito longe e que eu vou chegar muito mais longe ainda. Mas pra mim que morava na periferia, que sentia na pele aquela insegurança de pegar um ônibus, de ser assaltada, de poder ter alguma coisa melhor, com medo de ser assaltada, gente, isso não tem preço. A segurança, a qualidade de vida, você consegue sair à noite sozinha, sem ter medo, sem ficar olhando pra trás. Óbvio que não dá pra ficar dando bobeira. Eu moro em Orlando, então Orlando tem uma situação diferente de outros lugares, por exemplo, que tem um pouco mais de vandalismo, mas realmente é como nos filmes, é tudo muito organizadinho. Existem prós, existem contras, mas assim, os prós ganham dos contras, sem dúvidas nenhuma. Todo mundo que eu já tive a oportunidade de conversar, que veio pra cá, que viajou, que entendeu o que é esse mundo, fala a mesma coisa que eu tô falando hoje, que é uma coisa, assim, de outro planeta. Tenho amigas que têm filhos e falam que deixar eles brincando, ver a liberdade, ver a qualidade de vida, ver como eles estão crescendo, ver eles falando inglês, que é maravilhoso, ver ele tendo esses valores que aqui é muito presente, você seguir regras. Aqui é uma terra, assim, não consigo definir uma palavra, mas tudo que eu já falei resume bastante do que é viver aqui. É um sonho. E se você tem o sonho de morar aqui, vai firme no seu sonho. Se você tem o sonho de aprender inglês, eu aconselho realmente você a procurar um lugar menos turístico, porque aqui em Orlando, por exemplo, tem muito brasileiro. E eu sei que brasileiro vai com brasileiro, porque a gente tem isso, sabe? Eu sugiro, se você quer aprender inglês, vai pra um lugar mais distante, vai pra lugares que não são tão visitados. Óbvio que morar em Orlando é muito melhor, óbvio que morar em Nova York é muito melhor, mas se você tem o sonho de aprender inglês rápido, vai pra outros lugares que não são tão acessíveis pra turista. Ou, por exemplo, faz uma experiência aqui, depois vai pra lá, faz um curso intensivão, volta pra cá, enfim, vê o que é melhor pra você. Agora, uma das últimas perguntas: como conseguir o visto permanente e permissão de trabalho? Igual eu falei, existem todos esses vistos aí que eu dei uma mencionada, mas existem alguns vistos que não te dão permissão de trabalho, e isso é muito importante você avaliar antes de vir pra cá. Por exemplo, o meu visto, ele não me dá permissão de trabalho, mas existem outros que te dão. Por exemplo, o visto de au pair, que você vai estudar, você vai aprender inglês, além de você estar vivendo lá dentro da casa de um americano que fala inglês o dia inteiro, então você vai aprender, você vai estar trabalhando, cuidando das crianças. Então, existem uma cartela de vistos imensa, mas eu falei pra vocês, precisa realmente ver com uma advogada de imigração, porque você consegue trabalhar, mas tudo vai depender do seu visto. Uma das opções que eu dou também pra quem sempre vem falar comigo, eu sempre falo, pensa fora da caixinha, tá? Se você não consegue vir pra cá com visto que te dá permissão de trabalho, olha outros lugares que também são muito bons, por exemplo, o Canadá. O Canadá, você consegue ter uma permissão de trabalho um pouco mais fácil do que aqui. Olha lá na Europa. E, gente, é isso. Eu não consegui responder todas as perguntas. Eu tentei fazer um vídeo rápido. Eu acho que não ficou tão rápido assim. Mas eu fiz realmente de coração. Eu espero muito ter ajudado vocês. Igual eu falei, se você tem um sonho, abraça esse sonho e só vai. Não liga pro que vão falar. Não tenha medo, porque depois você tá com não sei quantos anos e aí você vai ter mais medo do que você tem hoje. Então, faça. Se você quer, estude, se planeje e faça acontecer. Porque só você vai poder mudar a sua vida. Agora eu virei coach aqui, tá? Frases motivacionais, mas eu sou muito assim, gente. Eu sou muito de me colocar metas. Eu coloquei várias metas pro ano de 2023 pra mim. E eu também coloquei várias pequenas metas de como eu vou alcançar essa meta maior. Inclusive, dia 1º de janeiro eu coloquei lá minha primeira metinha do mês, que eu ia tentar conquistar até o último dia de janeiro. E no dia 9 eu consegui bater essa meta, porque eu foquei e eu fiz de tudo pra conseguir. Então, faça pequenas metas que te ajudem a chegar onde você quer chegar. E é isso, a coach vai se despedir agora do vídeo, brincadeira. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, é um vídeo diferente do que normalmente eu faço. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa nos comentários também se faltou alguma pergunta que você quer que eu faça no próximo vídeo. Deixa aqui que eu vou ver, vou responder. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.